Vamos fazer uma revisão sobre o momento de inércia. A gente vai usar agora em Física 2, né? Momento de inércia para calcular o pêndulo físico. E o pêndulo físico vai depender exatamente dessa quantidade chamada momento de inércia. Então vamos supor que eu tenho um pêndulo que é uma haste, desse jeito, e ele vai oscilar em torno de um certo eixo de rotação, né? Então aqui tem um eixo de rotação e ele vai fazer esse movimento, tá? Então a frequência de oscilação, né? A frequência o período de oscilação vai depender exatamente das características geométricas desse objeto que está diretamente relacionado com o momento de inércia. Se eu tiver um outro objeto, um outro pêndulo físico, com uma outra geometria qualquer, complicada, sei lá, uma geometria complicada aqui. Então ele vai girar em torno desse eixo de rotação também, aqui vai ter um eixo de rotação, então também é a mesma coisa. A oscilação vai depender dessa quantidade chamada momento de inércia, né? Então, para começar, vamos introduzir um conceito. Esse momento de inércia, na verdade, vem do conceito de energia. É introduzido através da energia cinética, né? Então, para a gente entender isso, vamos pensar o seguinte. Na translação, um objeto tem uma certa velocidade, objeto de massa m, tem uma certa velocidade v. Então, a energia cinética vai ser meio de mv ao quadrado, onde m é a nossa quantidade inercial, né? Vai ser a inércia de translação desse objeto. Então, quanto maior a massa, maior a inércia, mais dificuldade para esse objeto se movimentar. Tá? Então, a energia cinética é associada à massa e à velocidade ao quadrado. Agora, se eu pensar no objeto que gira em torno de um certo eixo de rotação, como aqui no caso, vamos supor que tem um eixo de rotação aqui, ó, tem um eixo de rotação Z. Vamos supor que tem esse objeto de massa m, um objeto pontual de massa m que está girando em torno desse eixo de rotação. Ele também vai ter uma energia cinética, tá? Mas vai ser uma energia cinética de rotação. A gente pode escrever essa energia cinética como meio de mv quadrado. Nesse caso específico, né, não tem problema, que eu tenho uma velocidade escalar. Vamos supor que isso aqui é um movimento circular uniforme, velocidade escalar constante, né, velocidade escalar constante. E eu tenho a seguinte relação, V igual a ômega R, onde ômega vai ser a velocidade angular. Velocidade angular. Angular. E o raio é simplesmente a distância do eixo até onde está esse objeto, né? Então, posso escrever também essa energia cinética da seguinte forma. Energia cinética igual a meio de m ômega r ao quadrado, ou seja, energia cinética é meio de m r2 ômega 2. Agora vamos comparar essas duas relações das energias, né? Energia cinética. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um elemento, uma quantidade que eu vou chamar de momento de inércia. Isso aqui eu vou chamar de I, é o I, né? A gente representa pela letra I maiúscula, que é o momento de inércia. Momento de inércia. E aqui, aqui é a representação então da inércia de translação, né? Também é inércia, uma representação da inércia de translação. Aqui eu tenho uma velocidade escalar, né? Uma velocidade, no caso, uma velocidade do objeto, e aqui eu tenho uma velocidade angular, né? Tem a velocidade angular. Então veja a semelhança entre um e outro. Tá? Então, para esse objeto, nessa conformação aqui, eu tenho o momento de inércia, vai ser simplesmente mr ao quadrado. Tá? Então, a inércia de rotação está associada não só à massa do objeto, mas à distância dessa massa até o eixo de rotação. Tá? Então, esse R é a distância da massa até o eixo de rotação. Tá? Então, isso aqui é a definição aqui do momento de inércia para essa situação. Mas vamos pensar em situações mais gerais, né? Então, lembrando, eu quero calcular, por exemplo, o momento de inércia de um pêndulo, né? Meu objetivo é calcular o momento de inércia de um pêndulo, por exemplo, uma haste, né? Ela está fazendo um movimento de rotação também. Ela está oscilando de um lado para o outro. Tá? Isso aqui é um movimento, acaba sendo um movimento de rotação também. Então, eu quero calcular esse momento de inércia para esse caso aqui, né?
Então, vamos pensar, antes de chegar nesses casos mais avançados, vamos pegar um segundo exemplo. Agora vamos pegar 3 esferas, vamos supor que eles têm a mesma massa, podiam ser massas diferentes também, mas vamos supor a mesma massa, o mesmo raio. E o momento de inércia, então, para essa situação aqui, seria o eixo de rotação, nesse ponto aqui, o eixo perpendicular, esse ponto, o eixo de rotação. E o momento de inércia para esse caso seria exatamente a soma do momento de inércia de cada um dos objetos, que é massa R2 mais massa R2 mais massa R2. Então, tem o momento de inércia igual a 3 vezes massa R2. Então, a forma geral para o momento de inércia, então a forma geral é dada pelo seguinte: momento de inércia é igual à soma de I igual a 1 até N, um N pode ser um valor muito grande, de MI RI ao quadrado, certo? Então, para calcular o momento de inércia ou a inércia de rotação, você simplesmente soma cada uma das massas e a distância dessas massas até o seu eixo de rotação, que aqui é R nesse caso, né? Então, esses são os exemplos, esses 2 primeiros exemplos. E essa é exatamente a nossa forma geral. Vamos fazer um exemplo do Hardy também, só para ver se todos estão acompanhando bem, né? Vamos supor, então, que eu tenho esse eixo de rotação e eu quero saber em qual situação, então eu tenho essa massa de 36 quilos a uma distância de 1 metro do eixo de rotação, se ela tem um momento de inércia maior ou menor do que uma seguinte situação, onde eu tenho uma massa de 9 quilos a uma distância de 2 metros, e uma terceira massa de 4 quilos a uma distância de 3 metros. A pergunta é em qual situação eu tenho a maior inércia de rotação, ou seja, a maior dificuldade para, por exemplo, girar esse objeto em torno desse eixo de rotação. Então, para calcular, vou calcular para o primeiro caso aqui, momento de inércia, vai ser, então, vou colocar a forma geral, né? Somatória de massa RI ao quadrado. Então, só tirar aqui, seria o meu primeiro caso aqui, né? Eu tenho momento de inércia, eu tenho a massa de 36 quilos, e a distância de 1 metro. Então, eu tenho exatamente o valor do momento de inércia, 36 kg metro quadrado. No segundo caso, eu tenho um momento de inércia, vai ser dado pela massa de 9 kg, uma massa de 9 kg, vezes a distância do eixo até a massa de 2 metros, 2 ao quadrado, né? Que seria 1 ao quadrado também, né? Isso aqui também vai me dar 36 kg metro quadrado. E o terceiro caso, eu tenho uma massa de 4 kg a uma distância de 3 metros, 3 ao quadrado. Então, vai ser também 36 kg metro quadrado. Ou seja, esse exemplo só para mostrar outra vez que a dependência do momento de inércia não é só apenas da massa, mas da distância da massa até o eixo de rotação, tá? Esses são os casos importantes. Vamos ver qual que é o próximo caso aqui. Vamos olhar, então, agora uma situação mais próxima daquilo que a gente vai trabalhar mesmo, né? Vamos dizer que eu tenho um disco. Eu tenho um disco e eu quero calcular agora o momento de inércia desse disco, em torno desse eixo de rotação. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, então, o momento de inércia, somatória de todos os elementos de massa e RI ao quadrado. Só que aqui eu tenho infinitos elementos de massa, né? Eu tenho uma quantidade muito grande. Eu teria que fazer essa soma de cada elemento de massa desse disco até o eixo de rotação e fazer essa soma. Tá? Mas isso é muito mais complicado, então o que a gente faz? A gente acaba dizendo que essa massa é infinitesimalmente pequena, então eu trabalho com o momento de inércia no limite, onde a massa tende a zero, eu tenho uma massa infinitesimalmente pequena, de somatória de μ RI ao quadrado, o momento de inércia então vai ser equivalente à integral de R2dm. Tá? Então essa é a relação que a gente trabalha para objetos que não são pontuais, né? Então como por exemplo discos, esferas, barras, a gente vai trabalhar com essa relação. Mas essa relação ainda é muito complicada porque ela não leva em conta a geometria do objeto. Então eu vou utilizar o conceito de que a densidade ou massa específica, né? Que é a massa específica, que é o dmdv, que é a massa específica.
E a gente vai trabalhar com um exemplo, que é exatamente aquele exemplo que é discutido em Física 1, que é a massa específica linear. Então, a massa específica linear vai ser simplesmente a massa pelo comprimento, dl. O ml quando eu tenho, então, uma massa específica linear constante, né? Então, aqui seria a massa específica linear. Então, vou juntar essa equação 1 com a equação 2. E eu tenho agora uma relação que é um pouco mais fácil de trabalhar em uma dimensão, né? Dá para trabalhar em outras dimensões, mas aqui a gente vai trabalhar com uma dimensão só, né? Então, R2, aqui vai ser, R2 lambda dl. Isso é mais interessante porque a gente pode levar em conta a geometria também do objeto. Vamos dizer que essa massa específica seja constante, é um objeto homogêneo, e eu tenho lambda R2dl. O caso que eu vou mostrar aqui como exemplo é para uma barra fina. Então, vou fazer aqui o exemplo. Cadê meu? Daqui. Uma barra fina. Então, para uma barra fina, eu tenho o quê? Eu tenho um eixo X onde está essa minha barra fina. E eu quero calcular o momento de inércia dessa barra fina, por exemplo, em torno do centro de massa dela. Aqui está o eixo Z. Aqui ele tem um comprimento L, essa barra tem um comprimento L e tem uma massa M. Em torno exatamente do centro de massa. Tá? Então, para trabalhar com essa relação, vou fazer uma pequena mudança de variáveis, né? Então, eu tenho essa relação aqui, só que aqui eu tenho R2 e DL, isso aqui é muito... não dá para saber o que eu estou, afinal de contas, integrando, né? Então, vou manter essa barra fina ao longo do eixo X, certo? E eu vou integrar elementos de massa ao longo do eixo X. Tá? Cada elemento de massa ao longo desse eixo X. Então, as distâncias do centro até o elemento de massa, que era o R, eu vou chamar de x aqui. Ó. Então, vou fazer uma mudança de variáveis, o R vai ser exatamente meu x, tá? Porque a barra, vou dizer que ela está ao longo do x. Então, eu estou fazendo esse exemplo, especificamente esse exemplo. Isso não vale sempre, simplesmente para esse exemplo. E aqui eu tenho que integrar ao longo do dl, o dl, ou seja, são elementos de comprimento da barra, ou seja, o dl vai ser o dx. Eu estou integrando ao longo desse comprimento. Tá? Então, fazendo essas mudanças, essas duas mudanças de variável aqui, então, tem o momento de inércia, que é igual ao lambda integral de x2 dx. Para uma barra homogênea, ou seja, que tem exatamente a mesma massa específica, eu tenho, o lambda vai ser m por L. x2 dx. Certo? Então, essa é a forma de calcular o momento de inércia para uma barra, na forma mais geral possível. Aqui eu estou dizendo que eu estou girando em torno do centro de massa, mas isso aqui é uma forma geral, né? Vai valer para qualquer caso. Se eu integrar isso aqui vai dar x ao cubo por 3 mais uma constante. O que seria essa constante? A constante ela não é definida porque eu não sei exatamente onde é que está o meu eixo de rotação. Eu poderia estar, o meu eixo de rotação pode estar exatamente nesse centro de massa, eu estou girando dessa forma aqui, ou posso girar nesse ponto aqui, eu posso girar a barra ao longo desse eixo aqui também. Tá? Então, essa constante, ela só vai ser definida a partir do momento que eu souber onde é que está esse eixo. Tá? Então, vou usar esse exemplo para fazer essa conta um pouco, para fazer essa conta para dois casos específicos. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu pegar essa relação aqui, ó. Momento de inércia vai ser igual a ml, integral de x2 dx, lembrando que isso aqui vale para a barra fina ao longo do x. Então, vou fazer dois casos. Caso 1, eu vou pegar essa barra, eu vou girar ao longo do centro de massa, aqui vai, ao longo do centro de massa, aqui está a barra fina, e o segundo caso, eu vou fazer o giro ao longo de uma extremidade. Então, caso 2 aqui, de uma das extremidades. Aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X.
Então, eu quero saber qual que é o momento de inércia ao longo, quando eu giro ao longo da extremidade, né? Ou exatamente em torno do centro de massa. Aqui é x, eu vou chamar de x e eixo z aqui, né? Essa barra tem um comprimento L e massa M. A mesma coisa aqui, né? Comprimento L e massa M. Bom, definida essas referências, aqui seria o zero, certo? Deixa eu colocar outra cor, vai. Isso aqui vai ser o zero. Aqui vai ser o zero do meu eixo. E aqui vai ser L sobre 2 e aqui vai ser menos L sobre 2. Certo? Então, para calcular o momento de inércia para esse caso, eu tenho momento de inércia vai ser igual a m por L, integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, x2 dx. Isso aqui então vai me dar ml x ao cubo por 3 menos L sobre 2 mais L sobre 2. Então aqui ml, aqui 2 ao cubo 8, 8, 16, 24, L ao cubo 24, menos com menos mais, L ao cubo por 24 mais aqui. Então isso aqui vai me dar ml, vou colocar 1 dozeavos, que L ao cubo, deixa eu... que L com L aqui vai dar 2, então vou colocar assim. O momento de inércia vai ser 1 dozeavos m ao quadrado, certo? Esse é o valor, então, do momento de inércia para uma barra aqui passando pelo centro de massa. Então, aqui está exatamente o ponto médio da barra, né? Exatamente no centro de massa. Então, esse resultado é bem importante. Nas tabelas de momento de inércia tem esse valor aqui. Tá? Então, por exemplo, a física 2, vocês não vão precisar calcular esse valor. Vocês vão poder pegar diretamente da tabela. Mas é importante vocês saberem a origem desse cálculo, né? E aqui eu vou fazer exatamente a mesma conta para esse caso, onde eu estou passando então a barra por uma das extremidades, né? Então eu tenho aqui, deixa eu pegar daqui. Então, aqui, lembrando que eu estou usando isso aqui. Momento de inércia, ml, vou colocar 7 mais 0 a L, x ao quadrado dx, isso aqui vai me dar ml, x ao cubo por 3, de 0 a L. Então, o momento de inércia nesse caso vai ser exatamente igual a m, 1/3 de ml ao quadrado. 1/3 de ml ao quadrado. Também é um valor que é bastante conhecido, a gente pega normalmente das tabelas esse valor, né? Então veja que o momento de inércia para girar em torno do centro de massa vai ser menor, né, do que o momento de inércia numa das extremidades. A gente poderia também pegar de qualquer outro ponto, né? Poderia calcular o momento de inércia também. Lembra que eu estou calculando sempre ao longo do eixo x, né? Em outras situações seria mais complicado, a gente não poderia usar uma integral simples, teria que usar uma integral dupla, até uma integral tripla em alguns casos, né? Então estou fazendo um caso mais simplificado mesmo, né? Mas vamos supor que eu tenho um caso onde eu tenho o valor de... Ele não está em nenhum ponto de simetria aqui, né? Ele está menos 0,2 L aqui para a esquerda e mais 0,8 L para a direita. Como é que eu calcularia esse caso? É a mesma coisa, só que eu vou ter que substituir aqui nos termos de integração. Esses valores mais complicados, vai dar mais trabalho. Tá? Dá para fazer? Dá, muito mais trabalhoso. Nesses casos, a gente tem uma situação um pouco mais fácil, que é o chamado teorema dos eixos paralelos. Então, deixa eu pegar aqui, teorema dos eixos paralelos está aqui. Então, é o seguinte, se eu tenho um eixo, se eu conheço o eixo do centro de massa, como está aqui, e eu quero calcular um eixo paralelo a esse centro de massa a uma distância h, eu vou usar essa relação aqui, ó. I desse novo eixo aqui, então seria esse eixo I, desse momento de inércia, igual ao momento de inércia do centro de massa, que em geral isso está numa tabela, os valores do centro de massa em geral estão em tabelas, pelo menos para objetos com uma certa simetria, mais a massa vezes a distância ao quadrado, que é o h ao quadrado. Tá? Então é mais fácil a gente calcular
casos mais avançados, com simetrias mais diferenciadas, é mais fácil utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então aqui, por exemplo, se eu peguei da tabela aqui, ó, 1/12 ml ao quadrado, quando ele passa exatamente pelo centro de massa. Vamos só comprovar, só para terminar, vamos só comprovar se isso aqui vale mesmo para esse caso aqui que a gente fez, né? Então eu vou apagar esse negócio aqui, ó, e vamos usar o teorema dos eixos paralelos. Então veja que para a situação 1, cadê o mouse aqui? Para a situação 1, eu tenho momento de inércia 1/12 e ml ao quadrado, que é exatamente o centro de massa. Já vou colocar o centro de massa aqui. Que é esse aqui. Que ele está passando exatamente pelo centro de massa. XY, XZ, vai. E aqui é a velocidade angular. Ele está girando em torno, então essa barra está girando em torno do centro de massa. Eu quero calcular agora, sem precisar fazer integral, apesar de ser bem fácil essa integral, mas sem precisar fazer integral, para esse caso aqui. Esse caso aqui. Eu quero saber qual que é o momento de inércia para esse caso, que eu sei a resposta, então vou fazer rapidinho. Então, vou usar o teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. Que é o seguinte, eu quero saber agora o momento de inércia para esse caso aqui. Esse aqui é para o momento de inércia do centro de massa. O momento de inércia vai ser igual ao momento de inércia do centro de massa mais mh ao quadrado, onde h é exatamente a distância do momento de inércia do centro de massa até o meu novo momento de inércia. Isso aqui é o h, né? Aqui é o h. Deixa eu bonitinho aqui. Isso aqui, nesse caso, especificamente, é L sobre 2, né? L sobre 2. Então, vou fazer essa conta para ver se dá o resultado correto. Tem que dar 1/3 de ml ao quadrado. Isso aqui vai ser, então, 1/12 ml ao quadrado, momento de inércia do centro de massa, que está aqui que eu já calculei, mais mh ao quadrado, onde para esse caso aqui vai ser L sobre 2 ao quadrado. Momento de inércia, 1/12 ml ao quadrado mais ml ao quadrado por 4. Certo? Então aqui eu vou multiplicar por 3. Vou multiplicar e dividir por 3, né? Vezes 3 aqui. Então, o momento de inércia vai ser 1/12 ml ao quadrado mais 3 ml ao quadrado por 12. Então, o momento de inércia é 4/12, né? Ml ao quadrado, que é exatamente igual a 1/3 ml ao quadrado. Certo? Nesse caso, especificamente, dá mais trabalho fazer pelo teorema dos eixos paralelos, porque integrar é muito fácil. Muito fácil. Mas na maior parte dos exercícios, a gente vai usar o teorema dos eixos paralelos, que vai ser mais fácil de fazer a conta efetivamente, né? Então, como é que seriam os exemplos aqui que a gente vai usar? Então, por exemplo, eu quero calcular o momento de inércia de um disco que funciona como um pêndulo sólido, pêndulo físico, desculpa, que gira dessa forma aqui. Ele vai fazer esse movimento aqui. Ele tem esse ponto de contato, ele faz esse movimento para frente, para trás. Ele oscila aqui. Tá? O que eu tenho nas tabelas é o momento de inércia do centro de massa, quando um eixo passa exatamente no centro de massa. Aqui seria o eixo de rotação. Isso eu tenho valor na tabela. Mas eu não tenho valor na tabela quando o eixo de rotação, aqui seria o eixo de rotação, né, do pêndulo, quando o eixo passa a uma distância r do centro de massa. Tá? E aí vou usar o teorema dos eixos paralelos. Né? Então deixa eu pegar uma tabela aqui dos momentos de inércia aqui, que são esses aqui, por exemplo. Né? Então eu tenho um momento de inércia aqui, deixa eu mostrar esse aqui que a gente calculou agora, 1/12 ml ao quadrado,
Eu acho que foi isso aqui só que a gente calculou, né? E eu tenho para outros objetos. Então, eu tenho para esfera, eu tenho para esfera oca, eu tenho para anel, eu tenho para placa, tem uma série de casos que a gente pega na tabela. Aqui outros casos também, né? Então, deixa eu ver se tem algum diferente. Não, acho que são quase todos iguais. Aqui só o que a gente calculou agora. E aqui que a gente calculou também. Tá, então, para esse caso que eu mostrei agora há pouco, né? Eu teria essa situação aqui. Que é um disco, por exemplo, vai. É um disco que tem um ponto de contato, é um disco que vai funcionar então como pêndulo, e eu quero saber qual que é o momento de inércia para esse caso aqui, para esse disco. Eu tenho o valor do momento de inércia quando o eixo passa bem no centro do disco. Esse momento de inércia vai ser exatamente meio de m, aqui no caso é r ao quadrado, né, porque eu tenho o raio. Eu quero calcular então para esse caso, o momento de inércia para esse disco, vamos fazer essa conta então. Momento de inércia igual ao momento de inércia do centro de massa, mais mh ao quadrado. Então o momento de inércia vai ser meio de mr ao quadrado mais m, e essa distância é exatamente r, né? Essa distância aqui é r. Tá. Rão que eu estou colocando, né? R ao quadrado. Então quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 3 meios de mr ao quadrado. Esse vai ser o momento de inércia, então, para esse pêndulo, né? Para esse pêndulo físico que passa exatamente pela periferia aqui, né? Pela uma das extremidades aqui desse disco. Certo? Então, é isso aí.